Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. A única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá sua vida pela verdade. No estudo de hoje nós veremos a fortaleza dos irmãos que formam a Igreja do Senhor. Somente Jesus Cristo escolhe através do Espírito Santo pastores, evangelistas, profetas e professores para a sua igreja, para que esses ensinem toda a igreja a serem fortes no entendimento de Deus, para não serem enganados por qualquer um. Em nosso último estudo, irmãos, da verdade, da vida e dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, vimos o apóstolo Paulo doutrinando de forma exemplar os irmãos que eram seguidores do Senhor Jesus Cristo e que moravam ali na cidade de Éfeso. Vimos que Paulo confirmou que foi lá na cruz do Calvário que Jesus Cristo desfez a briga ou a inimizade que existia entre a lei de Deus dada por Moisés e a carne do homem. Um não obedecia o outro, que era o homem, obedecer à lei de Deus. Era muito difícil, até impossível. Ou seja, o homem não conseguia obedecer os mandamentos da lei de Moisés por causa da sua carne, que é fraca, pecadora e só leva para aquilo que é errado. Então Jesus Cristo usou o corpo dele mesmo, a carne dele mesmo, para criar em si mesmo um novo homem, acabando com a briga e fazendo a paz entre os mandamentos de Deus, a lei de Moisés e o próprio homem. Através da sua morte na cruz do Calvário, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo agora faz a paz com Deus. Faz a paz. Agora ele pode cumprir a lei de Moisés pelo Evangelho, aceitando o Evangelho. Não é cumprir a lei de Moisés como Moisés ensinou, não. É cumprir a lei de Moisés como Jesus Cristo ensinou, seguindo os evangelhos, os ensinos de Jesus Cristo. Aí cumpre a lei de Moisés e faz a paz com Deus. Lá na cruz, Jesus Cristo reconciliou com Deus tanto o homem pecador como a própria lei de Deus, em um só corpo, matando assim todas as inimizades, e vindo Jesus Cristo evangelizou a paz a vocês. Paulo quis se referir aos que não eram judeus, vocês que estavam longe, vivendo suas vidas, que não eram judeus, que não pertenciam aos mandamentos de Deus. E também e o mesmo Jesus Cristo também evangelizou a paz a nós, que somos judeus, que estamos perto, estudamos a lei de Moisés, a lei de Deus. Somos os descendentes de Abraão, temos a lei e a promessa. Teve que ir também para nós também, porque nós estávamos fora também. Porque somente através de Jesus Cristo, esses dois povos, os que são judeus e os que não são judeus, têm acesso ao Pai Celestial pela mesma fé, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, que é a Igreja. Todos vocês que não são judeus já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas agora que aceitaram Jesus Cristo estão dentro da verdadeira igreja, vocês são concidadãos dos santos e fazem parte da família de Deus agora. Tudo isso edificados e construídos sobre o fundamento e normas e também ensino dos apóstolos, profetas de Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus Cristo que é a pedra principal dessa construção chamada salvação ou igreja, e se essa pedra principal, Jesus Cristo, for tirada, vai tudo desabar, se acaba tudo. Ou seja, ela não pode ser tirada. Jesus Cristo é a principal fonte de salvação. Sempre Ele. Ok? Nunca a igreja, nunca a religião, nunca fulano, nunca ciclano. Não, sempre Ele. Ele é a fonte. Porque esta salvação foi muito bem planejada e ajustada por Deus e vai crescendo cada vez mais até ser templo santo, digamos assim, ou casa santa do Senhor Deus. O mesmo Deus e Pai que vocês todos juntamente invocam o nome dele, vocês são construídos, edificados como se fossem edificados como prédio, um edifício chamado casa e morada de Deus pelo Espírito Santo que foi dado a cada um. Depois que Deus, irmãos, de forma inteligente, organizada, programada e bem feita, construiu a salvação para o homem totalmente grátis através da morte e sofrimento de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo vem deixando essa salvação cada vez mais clara e evidente através do Espírito Santo dentro daqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, isto equivale a dizer que Ele, Deus, vai preparando essa pessoa ou esse seguidor de Jesus Cristo para ser a morada de Deus em espírito e em verdade. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por livre e espontânea vontade. E é por causa de vocês todos também
que não são judeus, que me torno prisioneiro de Jesus Cristo. Isto é, se é que vocês reconhecem que Deus me deu esse papel, esse favor imerecido, de guiá-los nesse evangelho, exatamente como o próprio Jesus Cristo me entregou essa missão no dia que apareceu para mim, quando eu ia para a cidade de Damasco perseguir o seu povo e me converti. Bem, como eu já falei e escrevi para vocês anteriormente toda a história que aconteceu comigo, por isso, irmãos da cidade de Éfeso, quando vocês lerem essa carta que estou enviando, vão poder juntamente comigo entender todo o mistério de Cristo. O mesmo mistério que em tempos atrás nunca foi revelado a nenhum ser humano, mas agora tem sido revelado, ou digamos assim, traduzido pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas de Jesus Cristo. Que o próprio Senhor revelou, o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra: eu fundarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que mistério é esse? É que todos os homens que não são judeus, não fazem parte da nação de Israel e são chamados de gentios, também são co-herdeiros da promessa de salvação. Ou seja, eles têm direito à salvação em um só corpo, participando da promessa de Cristo e do Evangelho. Este mesmo corpo, este mesmo evangelho, que são os ensinamentos de Jesus Cristo, e que eu, Paulo, fui feito ministro pelo favor imerecido que Deus teve a mim, na operação do seu poder. Logo a mim, o mínimo de todos os apóstolos, foi dado esse papel maravilhoso de falar para todos os homens que não são judeus na face da terra, e falar através do evangelho todas as riquezas incompreensíveis de Jesus Cristo. Ou seja, toda a verdade de salvação do inferno, santificação, mudança de vida, amor de coração, amor ao próximo, simplicidade, direção pelo Espírito Santo e não pelos homens, dirigidos pelo Espírito Santo. Irmãos, tenho que demonstrar a todos qual seja a comunhão de participar disso tudo, que desde os séculos passados esteve oculto em Deus, o mesmo Deus que tudo criou nesse mundo, através de Jesus Cristo, e que agora esta multiforme sabedoria divina de Deus finalmente foi revelada aos poderes e forças sobrenaturais nos céus, ou seja, aos principados e potestades nos céus, e foi revelado a eles pela igreja, irmãos. Eles reconhecem a poderosa salvação de Deus através de nós, a igreja, segundo esse propósito que Deus fez em Jesus Cristo, no qual temos ousadia, acesso e confiança na fé que temos em Jesus Cristo. Agora, irmãos amados de Éfeso, depois que o grande mistério de Deus, que é a construção da grande salvação da humanidade, através de Jesus Cristo, foi revelado a todos os poderes do céu e também da terra, por nós, a sua igreja, eu, apóstolo Paulo, vos peço que não fiquem tristes e desanimados por causa da grande perseguição contra mim e contra vocês também, que pegamos o evangelho da salvação de Jesus Cristo, porque isso é a vossa glória, irmãos. Por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo Pai que toda a família dos espíritos no céu e também na terra chama por seu nome, para que, segundo as riquezas da glória desse nosso Pai Celeste, Ele concorde com o meu pedido. E o meu pedido é para que vocês, igreja da cidade de Éfeso, sejam fortificados com muito poder pelo Espírito Santo, bem, no homem que está dentro de vocês e seu eu, para que somente assim Jesus Cristo habite dentro de vocês pela fé que existe em nossos corações, e dessa forma, vocês, estando alicerçados e fundados em amor, possa compreender, juntamente com todos os irmãos em todos os quadrantes do planeta, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Jesus Cristo por nós. Amor esse que ultrapassa qualquer tipo de entendimento humano. E compreendendo isto, vocês serão cheios de todo o poder de Deus. Ora, irmãos, toda glória e honra para aquele Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou imaginamos, que de acordo com o seu poder que em nós age, damos a esse Deus toda a majestade em nós, igreja sua, através de Jesus Cristo, pelo poder de Deus a nós. Em todas as orações, para todo sempre. Amém? Tudo isso é para que vocês, irmãos da cidade de Éfeso, compreendam qual a largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Jesus Cristo. E assim, podendo entender finalmente de todo esse entendimento humano,
por causa deste amor, Paulo, eu me entrego como prisioneiro para lhe esclarecer todas as coisas. Ou seja, que vocês completamente humildes e dóceis se entreguem por livre e espontânea vontade. Eu peço encarecidamente. Porque por ele vocês foram chamados. Ou seja, que vocês sejam completamente, nessa chamada, sejam completamente humildes e dóceis, que sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar de forma clara a união de todos através do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que é a certeza, ou vínculo da paz no nosso meio. Há um só corpo, ou seja, uma só igreja, e há um só Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo que receberam quando aceitaram Jesus Cristo como Salvador. E há uma só chamada para todos. Sim, irmãos, um só Espírito, da mesma forma que todos vocês foram chamados de uma mesma forma, ou seja, foram chamados pela pregação do Evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não há outra forma de ser chamado para ser igreja do Senhor, a não ser aceitando a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Há também um só Senhor, Jesus Cristo, e há também uma só fé, que é o perdão de nossos pecados diante de Deus e salvação das nossas almas. E há um só batismo verdadeiro, aquele que a pessoa tem seu corpo coberto por água completamente e depois levantado em nome de Jesus Cristo, invocando o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Outra forma de batismo diferente desse é falso. Há um só Deus e Pai de todos na igreja, e o Criador de toda a humanidade. Esse Deus é sobre todos, por meio de todos e em todos, um Deus bendito eternamente. E a cada um de nós, irmãos, foi concedido um favor conforme a exata medida de fé repartida por Jesus Cristo para cada um. Nosso único líder, Jesus Cristo. Por isso é que foi dito, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, quando Jesus Cristo subiu aos céus, depois de ressuscitar ao terceiro dia, conseguiu levar muitos que estavam prisioneiros por vontade própria, que somos nós, que seguimos Jesus Cristo, como prisioneiro dele por amor, porque queremos. E ele, Jesus Cristo, também libertou o seio de Abraão, ou paraíso, que no Velho Testamento estava embaixo da terra, ao lado do Hades, grego, Seol, hebraico, inferno, latim. E esse paraíso, ou seio de Abraão, ficava separado do inferno por um abismo bem no meio. E Jesus Cristo pegou ele e levou para um local chamado embaixo do altar de Deus. Não sabemos onde está. Agora, não estar diante de Deus, porque ninguém pode chegar diante de Deus sem o corpo glorioso, que ainda vai receber. Ou seja, porque nem Abraão, nem Adão, nem todos que estavam no seio de Abraão pôde chegar diante de Deus no céu. Ninguém está no céu ainda diante de Deus. Me refiro aos homens que já morreram e aceitaram a fé em Jesus Cristo. Por que eles não estão? Porque ainda não receberam um corpo glorioso. Se chegarem diante de Deus, serão fulminados. Quando receberem o corpo glorioso no arrebatamento da igreja, no arrebatamento da igreja, nós, os que estivermos vivos e aceitamos Jesus Cristo, receberemos o corpo glorioso. E os que já morreram receberão também o corpo glorioso, ressuscitarão e todos poderão ir agora diante de Deus com um novo corpo espiritual, glorioso, que não pode conter pecado. Então, irmãos, baseado nisso, nós temos que dizer que este abismo era o que separava o seio de Abraão e o inferno. Agora, este seio de Abraão, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que ficava na parte de baixo da terra, isto está na história do rico e Lázaro, que o próprio Jesus Cristo conta, irmãos. O que acontece depois da morte? Muitos querem saber. Jesus Cristo já revelou isso. Acredite quem quiser, aceite quem quiser, mas está ali. Seio de Abraão, no meio do abismo e do outro lado o inferno. Agora o seio de Abraão não está mais. Jesus Cristo, quando ressuscitou, levou para o céu, para um local, não diante de Deus, esperando o arrebatamento da igreja, para que esses que estão no seio de Abraão recebam um corpo glorioso e possam estar diante de Deus também. Ninguém chega diante de Deus sem o corpo glorioso, será fulminado. E também diz que ele deu dons aos homens. Quando subiu e levou cativo o cativeiro, ele também deu dons aos homens. Foi lá no dia de Pentecostes. Diversos e maravilhosos dons que se manifestaram hoje em todos os seus seguidores foram dados lá no dia de Pentecostes. Jesus Cristo subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, que era o seio de Abraão,
E deu dons aos homens, distribuiu os dons de línguas, dons de ministérios, profetas, tudo. Jesus Cristo, quando ressuscitou, irmãos, salvou as nossas vidas do inferno. E todos aqueles que haviam morrido desde Adão até aquele momento da morte de Jesus Cristo na cruz, estavam com a fé em Deus. Todos esses que morreram com a fé em Deus, antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e apagar os nossos pecados, quando morriam, não estavam nos céus. Não ia para o céu, porque ainda eram pecadores. Estavam em um local chamado Seio de Abraão, ou paraíso, que ficava nas partes inferiores da terra, ao lado do inferno, e separado por um abismo no meio. Jesus Cristo, quando subiu aos céus, logo após ressuscitar dos mortos, levou esse seio de Abraão, subiu aos céus. O seio de Abraão se encontrava em um local chamado embaixo, um local agora, para onde Jesus Cristo levou, um local embaixo do altar de Deus, não sabemos onde. Por isso está escrito na Bíblia, e subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem subiu foi Jesus Cristo, que é o mesmo que desceu. Ele mesmo disse, Jesus Cristo, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E quando ele diz isso, ele estava na terra. Jesus Cristo está no céu e na terra ao mesmo tempo, ele é Deus. E o que isso significa, irmãos? Que ele subiu? E é claro, irmãos, que se está escrito na Bíblia, ele subiu, é porque antes, na hora da sua morte na cruz, ele deixou as partes mais inferiores da terra. Jesus Cristo, quando desceu dos céus, quando veio a este mundo, nasceu de Maria, é o mesmo Jesus Cristo que subiu aos céus, irmãos, e acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Este mesmo Jesus Cristo é quem autoriza e chama e prepara, uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, professores. Nenhum líder de denominação ou religião, ou seja lá o que for, tem condições de preparar ninguém para o serviço de Deus verdadeiro, para a verdadeira igreja. Esses preparam e consagram para suas denominações, para suas religiões, para suas instituições religiosas. Podem ser consagrados para a denominação e para a igreja? Pode ser que aconteça. Mas não são todos, não. Porque o verdadeiro consagrado na igreja, ele demonstra isso. Ele é cheio do Espírito Santo, como disse os apóstolos, quando mandasse separar. O apóstolo Paulo, quando mandou separar para pastor, para presbítero, para diácono, disse que escolhesse homens cheios do Espírito Santo. Se você vê que fulano é cheio do Espírito Santo, como é que você vê? Você sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não é a pessoa que faz o servicinho, não, está ali babando, está ali fazendo tudo o que manda, não. Não é esse, não. Cheio do Espírito Santo, ele segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele distribui, ele ajuda. Independente da sua denominação. Ele prega, ele ora, ele visita os enfermos, ele visita sem precisar ninguém mandar. Sem precisar ter uma cartela na denominação dizendo tal dia é para visitar, tal dia é para... Não. Ele é dirigido pelo Espírito Santo. Esse é cheio do Espírito Santo. Ok? Então somente Jesus Cristo prepara. Religião, denominação, instituição religiosa não tem condição de preparar ninguém para a obra do ministério na igreja. É invisível. Eles só preparam para a sua denominação, só consagram para a sua denominação. É pastor da denominação tal. E tudo isso não é para que ninguém, para ninguém ficar se amostrando não, depois de consagrado não, e se achando tal não. Isto é, para que esses que foram preparados pelo Espírito Santo preparem também outros irmãos que formam a igreja para a obra do ministério, ou serviço que cada um deve fazer para o reino de Deus. Para que o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, ou os irmãos, todos juntos, sejam instruídos, edificados, preparados, até que finalmente todos nós alcancemos a unidade da fé, do conhecimento no Filho de Deus. Ou seja, que todos nós cheguemos ao mesmo tamanho de fé e todos saibam sobre Jesus Cristo. E assim todos nós sejamos maduros, entendendo tudo da Bíblia e nos ensinamentos de Jesus Cristo, chegando até atingir a exata medida da plenitude de Jesus Cristo, ou estatura de Jesus Cristo, ou homem perfeito. Tudo isso com um único propósito, de que todos nós, chamados igreja, não sermos como crianças, enganados e levados para qualquer lugar pelos líderes e pela cultura do mundo, tipo de ensino maléfico, pelas religiões, pelos líderes religiosos, pelos homens de influência política, militar ou financeira.
E assim, além de não ser criança no entendimento, não sermos como piolho na cabeça dos outros, jogado para lá e para cá por todo tipo de ensinamento de líderes malignos que usam a Bíblia de forma errada, com astúcia e esperteza, conduzindo ou levando milhares ao erro, ou a fazerem coisas erradas pensando que estão fazendo coisa certa pela Bíblia. Isso não pode acontecer com vocês, irmãos. Sejam sábios. Outra coisa, todo o propósito, irmão, do próprio Jesus Cristo, através do Espírito Santo, é chamar e preparar seus apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres e professores para o serviço. Para que o serviço seja bem feito a estes homens. Sejam realmente capazes e cheios do Espírito Santo para também preparar todo o restante dos irmãos que formam a igreja e deixar todos prontos para não serem enganados pelos líderes, por qualquer coisa, qualquer vento de notícia. Por isso, verdadeiros pastores, profetas, evangelistas, a igreja tem se levantado e o Espírito Santo tem coordenado isso. Porque se fossem as religiões e denominações que levantassem pastores, evangelistas e obreiros somente para ela, para a igreja do Senhor, tivesse levantado para a igreja verdadeira do Senhor, há muito tempo que as portas do inferno já teriam vencido a igreja do Senhor. Porque as portas do inferno já venceram as religiões, denominações, instituições religiosas. Mas a igreja verdadeira não. Na igreja do Senhor não. Quem coloca é o Senhor Jesus Cristo. Mas antes, irmãos, nós que juntos formamos a igreja do Senhor, segundo a verdade em amor, cresçamos com muito conhecimento de Jesus Cristo, que é o líder máximo, ou cabeça da igreja. Em Jesus Cristo, toda a igreja, seja em qualquer lugar ou cidade, vai crescer equilibrada com o auxílio de todas as peças. E são os irmãos, cada um vai se organizando e se edificando em amor. E a parte que cada um faz se torna bem feita nessa união desse corpo. Dessa forma, eu, Paulo, digo a todos vocês, irmãos da cidade de Éfeso, e insisto isso no Senhor Jesus Cristo, que não vivam mais como vocês viviam e como vivem as pessoas que ainda não decidiram obedecer Jesus Cristo nem aceitá-lo como Salvador. Porque eles vivem e seguem na futilidade ou nas coisas inúteis dos seus próprios pensamentos. Todos eles estão obscurecidos ou cegos em seus próprios entendimentos e separados da vida de Deus por causa da ignorância ou falta de entendimento. E que eles se encontram agora, devido ao endurecimento de seus próprios corações e não querer aceitar o Evangelho. Eles perderam a sensibilidade, não sentem mais nada com relação a Deus. Eles se entregam à depravação, cometendo como se fosse normal todo tipo de impureza. Dizendo isso não é nada. Isso aqui não tem nada demais não. Mas não foi dessa maneira que vocês aprenderam de Jesus Cristo. Por isso não façam como as pessoas do mundo fazem. Porque devemos compreender bem, irmãos, que devido à falta de entendimento das coisas de Deus e o pecado herdado desde Adão, os homens que não obedecem ainda ao Senhor Jesus Cristo endurecem cada vez mais seu próprio coração para não andar nem agir de acordo com a Bíblia ensina. Apesar de serem pessoas boas até, elas não conseguem obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo, por isso se entregam a seus próprios pensamentos que são inúteis para agradar a Deus. Perderam a sensibilidade, irmãos. Não sentem nunca a vontade de estudar e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas vocês, irmãos, agora são diferentes deles. Depois que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, e de fato, é claro, vocês também faziam essas coisas, é claro. Mas agora não. Vocês, irmãos, ouviram falar do Evangelho e ensinamento de Jesus Cristo e aceitaram. E em Jesus Cristo vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está no próprio Jesus Cristo. E quanto à antiga maneira de viver que vocês tinham, aquela vida antiga, antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador, que todos vocês foram ensinados, a ordem agora é livrar-se dessa vida para sempre. Se livrar do velho homem, ou seja, se separar completamente dessa antiga maneira de viver. Porque essa antiga maneira de viver, irmãos, vai se apodrecendo como se fosse um corpo morto, por causa dos desejos enganosos da mente e do coração. E todos vocês agora devem ser ensinados e levados a revestir-se do novo homem, ou seja, a aceitar a nova maneira de viver aqui no mundo, através de Jesus Cristo. Dessa vez guiada por Jesus Cristo através do Espírito Santo. Porque essa maneira nova de viver foi criada para vivermos, irmãos, semelhante ou parecidamente com Deus, com muita justiça e santidade, que só pode vir da verdade.
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, porque todos nós somos membros de uma só igreja, que é invisível, indivisível aos olhos humanos, e está no mundo inteiro ao mesmo tempo. Quando vocês, por algum motivo, irmãos, se irá, contenham-se, acalmem-se. Não fiquem muito tempo com a ira na mente ou coração. Desfaça isso imediatamente para não acontecer que através da ira vocês deem lugar ao diabo. Muita força para ele agir, para controlar suas mentes e corações e assim fazer vocês pecarem miseravelmente. Aquele que roubava, agora que já aceitou Jesus Cristo, não roube mais. Aquele que se drogava, não se drogue mais. Pelo contrário, comecem agora a trabalhar fazendo algo de útil com suas próprias mãos para que tenham o que repartir com aqueles que são necessitados. Nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra feia ou nojenta saia da vossa boca, irmãos. Mas só falem coisas boas, que ajudem outros, que ensinem o que é bom e saudável. Não façam coisas que entristeçam o Espírito Santo de Deus dentro de vocês, irmãos. Sabe por quê? Porque ele, o Espírito Santo, é o documento, ou selo, ou lacre, ou até mesmo o convite de livre acesso aos céus no dia da redenção, ou salvação, ou arrebatamento da igreja. Isso mesmo. É o Espírito Santo que está dentro de você que vai identificá-lo como salvo. Não é porque você carrega uma Bíblia na mão, não. Não é porque você vai para a igreja, para o templo todos os dias, não. Não é porque você canta no coro, não. Não é porque você fala línguas estranhas, não. Não é porque você profetiza, não. Não é porque você prega, não. É porque o Espírito Santo é o sinal, está dentro de você. Somente esse Espírito Santo é que dá o sinal nos céus e você pode entrar lá. Então garanta para que ele fique dentro de você. E se o Espírito Santo se entristecer com as coisas que você está praticando, com muitas coisas erradas que vocês fizeram, e continuar fazendo direto, sem se arrepender daquilo, continuar, então chegará o tempo que ele ia sair de dentro de vocês. Não pode ficar compactuando com o pecado. Vocês têm que decidir parar. E através do arrependimento, ele conserva a sua vida e continua dentro de você. É a sua garantia de ir para o céu. Então, se isso acontecer, se você continuar errando e não se arrependendo daquele erro e praticando de novo, então, meu irmão, o Espírito Santo terá que sair e vocês estarão perdidos, irmãos. Portanto, irmãos, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia contra o próximo, bem como toda maldade. Sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, se perdoem direto, assim como Deus perdoou todos vocês por causa de Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 1 a 21. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 32. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo consiga colocar estas palavras em nossos corações, que tentamos, irmãos, seguir isto, porque isto é vida, isto é paz. Isto é para que você não erre o caminho dos céus. Este estudo e esta doutrina do apóstolo Paulo, a igreja, dos irmãos que formavam a igreja ali na cidade de Éfeso, é para todos na igreja, em todos os tempos. Precisamos disso. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Precisamos ver que primeiro é nós, e não que está fora. E não nosso pai, nossa mãe, nossa família, os irmãos, a denominação, a religião. Não. Olhe para dentro de você. Procure se enquadrar nisso, que tudo dará certo no final. Que Deus nos abençoe. Amém.